célula mais cedo, né? Aqui eles chamam de pequenos grupos, mas foi bem interessante porque é feito de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas foi bem legal, na verdade, né? A gente chegou a... como se fosse uma célula, um estudo bíblico, né, na verdade. Então eles destrincham, escolhem um capítulo, né, na Bíblia, alguns versículos, e fazem esse estudo, né? E aí eles compartilham, tem perguntas, colocam curiosidades, e aí no final cada um pede pedidos de oração, né? E no final a gente conseguiu orar pra uma mulher que ela tava com túnel de carpo, né, se eu não me engano. E aí ela tava sentindo algumas dores e tudo, e a gente foi orando, e aí depois ela ficou sem dor nenhuma. Então foi bastante interessante, né? E agora de tarde a gente vai estar indo pra visitas de casa em casa, né? Algumas visitas que algumas pessoas da igreja estão precisando, e aí a gente vai lá agora, então. Então a gente acabou de voltar das visitas agora, foi bem interessante, na verdade, foi eu e o pastor Luke acompanhar mais os membros da igreja, né? E a gente foi primeiro, na verdade, numa casa que era a família, né? Era o marido, a esposa e o filho, e era mais porque eles queriam uma visita mesmo, né? Conversamos um pouco mais sobre a Bíblia, conversou um pouco mais com eles, né? A esposa que, na verdade, faz parte da igreja, né? O marido e o filho, eles não vão, mas eles são cristãos. Eles só não frequentam essa igreja em si. Aí foi interessante, né? Conversar um pouco mais com eles e tudo. E a outra visita também foi bem legal, porque foi para uma adolescente, né? De 13 anos, ela vai fazer 13 anos, na verdade. E aí a gente conseguiu conversar um pouco mais com ela, assim, né? Ela tava com alguns problemas, pode parecer coisa pequena, né? Mas pra ela foi legal, e pra mim também, na verdade, porque ela compartilhou algumas coisas, né? Questão de amizade, as amigas, né? Chamando muito pra brincar com questão de aquele jogo Ouija, e aí foi muito legal a gente conversando com ela, né? Dando alguns conselhos, ouvindo ela também, né? Sobre essas questões tudo. Ela vai começar o ensino médio agora também. Enfim, foi muito legal. E aí, né? Eu consegui conversar bastante com ela também, dar alguns conselhos. E eu pensei que não tava indo assim muito bem, né? Porque a gente tem questão da dificuldade da língua, né? Mesmo eu sabendo inglês, assim, muda muita coisa. E por ela ser adolescente, a gente tem quase mais de 10 anos de diferença, né? Mas mesmo assim eu fiquei surpresa, porque realmente foi muito legal, né? No final da conversa a gente foi... É interessante que a gente foi fazer uma caminhada, assim, pelo bairro, né? E aí achei uma maneira legal de abordar, né? O assunto, assim, tudo.
E aí no final ela gostou bastante, assim, né? Depois ela ficou perguntando assim, Jéssica, quando que você vai embora? Não, mas você podia ficar e tudo. Me deu um monte de pulseirinha que ela fez. Então ela falou assim, não, depois a gente vai, se você, tipo assim, quiser, a gente pode marcar de sair e tudo, entendeu? Então essa é uma visão interessante de ver, né? Porque, assim, na minha perspectiva, eu pensei que eu não tava atingindo, assim, criando esse laço com ela, assim, tudo, né? Eu pensei que ela, às vezes, não tava nem ouvindo muito o que eu tava falando e tudo. E no final se tornou, assim, totalmente diferente, né? Então foi uma perspectiva bem legal da situação toda, né? Então foi muito legal as visitas. Então, a parte, assim, que eu posso tirar do dia de hoje que mais me chamou a atenção foi a questão que, acho que de todas as viagens, de tudo que eu já vi, assim, já fiz e tudo, ainda não tive a oportunidade, na verdade é a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar acompanhando, assim, de perto um trabalho pastoral, assim mesmo, né? Principalmente porque quem me convidou para vir aqui, né, foi o pastor que eu conheci, então eu tô ficando com eles durante esses dias, e assim, ver um trabalho, assim, mais devagar, né? Não é algo assim diferente das maioria das viagens. É diferente um pouco assim, nossa, tem que fazer tudo muito compresso, tem que atingir o máximo de pessoas possíveis. E assim, nossa, vamos fazer um monte de ação social, um monte de teatro, sei lá, dança, entregar as coisas de casa em casa, orar assim pelas pessoas e tudo. Aqui é uma coisa assim, eu tô tendo a oportunidade de acompanhar com uma outra perspectiva, né? E hoje que a gente fez as visitas, foi interessante, né? O que eu tirei disso tudo, no estudo bíblico, nas visitas e tudo, poder ter a oportunidade de acompanhar ali assim perto, né? De ver também como é um trabalho pastoral, assim, de primeira mão, né? E em outra cultura também, foi bem interessante, né? Ver, assim, que às vezes a gente acha que é tudo muito fácil, né? É só ser pastor, assim, tudo, né? Mesmo assim no Brasil, em outros lugares, e na verdade é muito trabalhoso, que eu posso dizer, viu, que às vezes a gente fica cansado de fazer tantas atividades, mas também é muito cansativo psicologicamente e tudo, né? Você vê, a gente saiu daqui, não era nem 2 horas da tarde, e agora já são 6, que foi o horário que a gente voltou. Isso tudo só conversando, fazendo visita, ouvindo as pessoas, orando. Então, assim, é uma outra perspectiva que eu estou tendo, né, de ver em primeira mão como ser um pastor, né, de uma igreja quadrangular em outra cultura aqui nos Estados Unidos, né? Então tá sendo bem interessante. Mas, essa é a Luna, né, Luna? Mas aí tá sendo bem legal mesmo ter essa perspectiva diferente, né, de tudo como as coisas aqui funcionam, né? Então, que nem eu falei, não é um trabalho, assim, que é rápido, né? E é interessante porque, que nem eu falei, não tive essa outra visão, né, de todas as viagens que eu fiz. Então, obviamente que eu conheço, né, como é um trabalho pastoral no Brasil e tudo, mas eu acho que até hoje eu não tive essa visão ainda, né? Por exemplo, vamos acompanhar uma semana de como é o trabalho de um pastor, assim, né? Então, assim, eu tô participando de tudo, né? Que nem das células, das orações, pregando e tudo, né? Então, tá sendo uma viagem, assim, de missão, mas ao mesmo tempo de poder estar compartilhando, assim, tudo, né? Eles conversarem comigo, eu conversar com as pessoas, orar pelas pessoas, e assim, ao mesmo tempo, vamos conhecer tal coisa, Jéssica. Eles ficam muito felizes de me mostrar tudo, e ficam muito surpresos, né? Que a gente fala assim, vamos ir não, Jéssica, você nunca viu um jogo de rock? Não, Jéssica, vocês não tem beisebol, vocês não tem uma bola de beisebol, um disco de rock, alguma coisa assim? E aí eles ficam, assim, muito felizes. Nossa, não, então a gente tem que te levar pra ver e tudo, entendeu? Então, tá sendo, assim, muito interessante, né? Fazer parte disso também, ver que eles são bem felizes também de estar servindo, assim, né? E é uma perspectiva muito, muito bacana que tá sendo.